Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje vamos estudar sobre a tipologia das indústrias e a modernização tecnológica. Então convido você para prestar bem atenção, porque a questão que eu reservei para você é muito fácil de você responder. Basta você ficar bem atento. Vamos lá então? Presta bem atenção. Tipos de indústrias. As indústrias são locais de transformação de qualquer matéria-prima em objetos prontos para o consumo. Elas se instalam em lugares que oferecem, olha o detalhe, isso é importante você saber onde é que fica localizada as indústrias, para onde elas vão. Tem a ver onde tem mão de obra, matéria-prima, energia, transportes e mercado consumidor. Pode ser que, faltando algum desses, às vezes ela até não queiram ir para um lugar. Apenas um. Exemplo, algumas indústrias, como é o caso da indústria de fabricação de carros, não tem interesse de vir para o estado do Acre. Por quê? Porque ela tem que trazer matéria-prima de longe para poder fazer a fabricação dos veículos, componentes do carro. Então é importante isso, que as indústrias elas procuram ficar próximo da matéria-prima e dos outros elementos que eu citei para você. É possível classificá-las em 3 grandes grupos, dividindo-as de acordo com a sua produção. Veja bem, esse primeiro momento eu quero explicar para vocês a divisão quanto à produção. Daqui a pouco eu vou explicar uma classificação quanto à tecnologia, quanto aos avanços que essas indústrias apresentam. Então, quanto ao tipo de produção, elas são indústria de base, indústria de bens intermediários e indústrias de bens de consumo. Existem várias indústrias importantes no Brasil, como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, que hoje é chamada apenas de Vale, a Ambev, e no mundo a Apple, Samsung, Volkswagen, BMW, Coca-Cola, entre outras. Agora, tem uma ilustração que vai nos ajudar a entender esses três tipos da classificação que estamos referindo. A indústria de base, veja na figura a numeração 1, que está dizendo indústria de base. Vamos acompanhar isso aí. Também chamada de indústria de bens de produção. Então preste bem atenção. Pode ser que numa prova você encontre o termo indústria de base, que base está dizendo que é o início de tudo. Vai fazer uma casa, você constrói primeiro a base. Por isso aonde é que começa tudo para dar suporte para as outras indústrias? Indústria de base. Mas ela também pode ser chamada de indústria de bens de produção. São aquelas que fazem a transformação da matéria-prima bruta. Peguei, trouxe uma árvore, um tronco de uma árvore, e aí ela vai passar pelo processo de serragem, isso aí é a indústria de base. Quando essas pranchas que foram cortadas é levado para outro setor, então aí você vai estar no outro nível já. Mas a de base é essa, que dá o pontapé inicial para as outras indústrias. Bom, então é a transformação da matéria-prima bruta encontrada diretamente no meio natural, em matéria-prima processada que será usada em outros ramos industriais. Dessa forma, esse tipo de indústria produz equipamentos e matérias-primas que serão usadas por outras indústrias. Nós vamos já ver isso. Então, em relação à indústria de base, ou também chamada indústria de bens de produção, nós temos exemplos como é o caso da Petrobras, que é responsável a indústria brasileira de petróleo, e nós temos também a Vale, que é responsável pela exploração e produção de minerais no Brasil. Aliás, eu fiz a escolha das 2 gigantes brasileiras na Bolsa de Valores, Petrobras em primeiro lugar e a Vale, ou seja, as 2 que têm maior valor de mercado no Brasil. Na sequência, já as indústrias de bens intermediários, o nome já diz, está no meio, está entre a indústria de base e a indústria de bens de consumo, que é a número 3. Então nós estamos falando agora da número 2, que está aí no nosso desenho de laranja. Indústria intermediária são aquelas que produzem bens manufaturados ou matérias-primas processadas para outros ramos industriais, ou seja, para a produção de outros bens. São insumos que serão usados para outras indústrias produzirem.
Aí nós temos fábrica de motores, ferramentas, autopeças. Então vejam aí que são instrumentos que vão ser super importantes para ser usado num outro tipo de indústria. Então, se eu tenho um tipo de equipamento que eu produzo aqui que vai servir para a indústria de bem de consumo, para a fabricação para uma padaria, por exemplo, ela vai estar saindo daí, da indústria intermediária, indo direto para a indústria de bens de consumo. Então veja aí a nossa transição. Nós falamos ainda agora sobre a indústria de base, estamos agora na indústria intermediária. Vamos ver o exemplo das indústrias intermediárias então. Nós temos a Suzano, que é uma indústria responsável por celulose e papel. Tem a Braskem, que é uma indústria que trabalha aí com a questão de borracha, trabalha aí com a questão química. Tem aí a Petron e a Bayer. A Bayer está muito ligada à questão dos fertilizantes, dos pesticidas. Todo mundo já viu essa marca em algum lugar. Você estava numa colônia e vê uma embalagem com esse nome Bayer. Então veja que esse é um dos setores da indústria, nós estamos vendo aí, indústria de bens intermediários. Está ligado a esse setor aí. Muito bem, na sequência, estamos indo para a indústria de bens de consumo, nosso número 3, que está na nossa ilustração aí, de marrom. A indústria de bens de consumo produz e direciona essa produção diretamente ao mercado consumidor, ou seja, o que é fabricado aí vem diretamente para nós, temos acesso a ele nos mercados. E aí nós vamos dividi-los em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Os bens duráveis são aquelas mercadorias que podem ser usadas por bastante tempo, como eletrônicos, roupas e calçados, etc. Os não duráveis são produtos perecíveis que estragam rapidamente, têm prazo de validade, como alimentos, remédios, etc. Olha só o exemplo para nós aí, ó. Indústria de bens de consumo duráveis. Aí temos o caso dos automóveis, os móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. Veja aí na figura que são produtos, em sua maioria, que às vezes sai de pai para filho, de tanto tempo que dura, né? Ou se isso não acontecer, mas você até esquece que ele existe na sua casa, de tanto tempo que uma geladeira vai durar, ou uma televisão, ou aquele famoso guarda-roupa, né? Feito de madeira de lei, que já passou de geração para geração. Às vezes você já nem quer mais ele, porque ele é tão pesado que você não quer mais estar fazendo força com um tipo de guarda-roupa desse. Mas isso eu estou falando de bens de consumo duráveis, o próprio nome diz, é algo que dura, duradouro. Na sequência nós temos aí então, indústria de bens de consumo não duráveis, que foi, olha essa compra de mercado aí, né? Nós temos aí a banana, a uva, a cebola, ovos, pães, etc. E muitos outros que tenham prazo de validade, né? Às vezes você vai no mercado, tem uma coisa bem baratinho. Aí você vai ver porque o prazo de validade já está faltando poucos dias para aquele produto se tornar inservível, né? Então isso aí são os produtos de consumo não duráveis, que ele tem uma duração pequena, né? Então ele tem prazo de validade. Bom, outra classificação dos tipos de indústria ocorre após as revoluções industriais que inseriram novas tecnologias nos modos de produção. Então nós vimos ainda agora a classificação quanto à produção. Agora estamos vendo quanto às tecnologias presentes no modo de produção. Então a atividade industrial pode ser classificada conforme 3 vertentes de acordo com o seu aparato tecnológico. Ela pode ser indústria tradicional, pode ser indústrias modernas ou indústria de tecnologia de ponta. Vamos ver cada uma delas? Olha só. Indústrias tradicionais utilizam pouca tecnologia e muita mão de obra. São pouco automatizadas e suas máquinas são pesadas. Olha o exemplo aí de uma siderúrgica. São aí onde ocorre o derretimento de metais e usa aí equipamentos muito pesados. Necessitam de muitas matérias-primas e fontes de energia no processo produtivo. Não exigem mão de obra qualificada, não precisa um camarada para mexer nesses equipamentos, ser um TI, um startup de tecnologia. Então, não exige mão de obra qualificada. São exemplos de indústrias tradicionais, as têxteis, né, de vestuário, calçados, metalúrgicas e siderúrgicas. Então, nós temos aí
o caso da Companhia Siderúrgica Nacional, né, que é um exemplo de grande indústria brasileira. Quanto à indústria moderna, são dotadas de recursos tecnológicos mais avançados e por um nível de automação maior que das indústrias tradicionais que não precisam de mão de obra qualificada e nem tampouco de muita tecnologia. Consequentemente, isso reduz a mão de obra em relação às indústrias tradicionais. Exige mão de obra com qualificação maior parte do processo produtivo. Como exemplos de indústrias modernas estão as petroquímicas, as fábricas de papel e de celulose e as montadoras de automóveis. Então, quando você olha para uma figura de montadora, a participação do ser humano é praticamente dos acabamentos que ficam no interior do carro, que é o ser humano que vai fazer. Mas a montagem do carro em si, a parte metálica, vai ser todas em mãos robóticas que farão esse trabalho, conforme você está vendo na ilustração. Um outro tipo da classificação que nós estamos sinalizando é a indústria de tecnologia de ponta, fruto da revolução técnico-científica e informacional. As indústrias de ponta utilizam recursos tecnológicos altamente sofisticados, estão em constante processo de inovação com altos investimentos financeiros para o desenvolvimento de pesquisa. Exigem mão de obra extremamente qualificada. São exemplo delas a de informática, telecomunicações, farmacêutica, biotecnologia, produtos eletrônicos, aeroespacial, dentre outros. E aí dei um exemplo aí de uma indústria aeroespacial que está na sua tela, tá certo? Então, com isso a gente entra no nosso exercitando. Fica bem atento para ver se você consegue acertar essa questão. Vamos lá? O setor industrial tem se modernizado utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, como robôs e equipamentos de grande precisão. No entanto, alguns segmentos da indústria não possuem grandes aparatos tecnológicos. Marque a alternativa que corresponde ao tipo de indústria que utiliza pouca tecnologia no processo de produção. Letra A seria indústria moderna. Letra B, indústria de ponta. Letra C, indústria tradicional. Letra D, indústria de bens de consumo. E letra E, indústria de bens intermediário. Vamos para a nossa contagem tradicional até 3 para você fazer a sua escolha? 1, 2, 3. Vamos lá? Então, se você respondeu que a alternativa correta é a letra C, tá certo, é a indústria tradicional. Aquela que não requer muita mão de obra qualificada e nem tampouco muita tecnologia. Então, com isso, nós encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar esse link que está aqui embaixo. Então, com isso, ficamos por aqui. Até a próxima!